Sofá na Rua, ele é um evento com um princípio de trabalho compartilhado e colaborativo. Ele conta com uma equipe também de amigos e colaboradores que vêm e que se interessam pela proposta e nos ajudam a construir. Ele é uma proposta de atividade cultural que interage com várias linguagens artísticas, ele não fica só na cunha da musical. A gente tenta fazer um evento que ocupe a rua, que com isso a gente tenha trazer um aspecto mais político também, de ocupação de espaço público, de discussão de ideia social, cultural, artística, meio ambiental, política. Claro que são todas umas pretensões que nem sempre a gente realmente pratica, a gente realmente faz. Mas é um laboratório experimental. É um laboratório experimental para a gente conseguir entender como é que a gente trabalha com produção cultural independente e autoral, que hoje em dia não é fácil. É um laboratório experimental para ver como é que a gente consegue trabalhar também em coletivo, como é que se funciona isso. É a quarta e quinta vez que eu venho no Sofá, eu frequentava bem mais quando eu morava aqui, né? Mas hoje, periodicamente, quando eu posso ficar mais uns dias em Pelotas para poder curtir o Sofá, eu tô vindo, assim. Cara, o Sofá pra mim é um dos eventos que tu mistura vários estilos culturais, assim, e junta um público totalmente diferenciado do que tu costuma encontrar em alguns campos da universidade. Eu acho que acrescenta muito, principalmente a qualidade musical que o evento oferece, assim, eu acho magnífica e esse é um dos meus maiores motivadores, fora as amostragens de filmes e tal. Eu acho que é um espaço principalmente cultural e está agregando muito para a cidade, com certeza. Somos a Vespertinos, nós somos uma banda de Santa Maria, formada em 2013. A gente tem umas músicas próprias, folk. Eu acho que é importante falar que nosso som é 100% autoral, 100% né? A gente, desde o início, assim, a gente buscou compor e tal. E a gente tá aí fazendo uma série de shows agora, tentando fazer, assim, no Rio Grande do Sul. Nos espaços que a gente acha. Nos espaços que tem disponíveis aí pra divulgar nosso primeiro EP, que a gente lançou no início do ano. E a gente tá aí agora, pela primeira vez, no Sofá na Rua. O Sofá na Rua é um negócio que a gente já ouve falar há muito tempo, assim, por amigos que já tiveram envolvimento lá de Santa Maria. A gente sabe que reúne muita gente e que o forte do Sofá na Rua é se apropriar do espaço público, né? Que é uma ideia que a gente acha bem legal, assim. Lá em Santa Maria até existem essas iniciativas, mas não tanto quanto aqui em Pelotas, porque lá os espaços são poucos e não tem tanta... não é tão efervescente em termos de cultura a cidade. Já foi muito, mas agora não tem sido como antigamente. Então a gente fica muito feliz de encontrar em outros lugares do estado essa efervescência cultural, essa ebulição, né? A gente sempre teve muito contato com muitos artistas, não só daqui da cidade, como também do estado, do país, até mesmo daqui do Uruguai e da Argentina. Então a gente nunca se preocupou, na verdade, em abrir um edital para seleção de bandas, porque a gente acaba sempre tentando contemplar todas que acabam vindo falar com a gente, mandando mensagem pela página, ou que a gente acaba conversando pela rua, marca uma reunião. Então, desde o início do Sofá, a gente tenta conseguir seguir um planejamento de realizar sofás que tenham temáticas. Então, tem o Sofá do Reggae, então a gente chama as bandas do reggae, tem o Sofá do Rock, então a gente chama as bandas do rock e por aí vai. Então a gente acaba sempre tentando seguir uma linha dentro de um evento, com as produções artísticas também e o cinema, quando a gente consegue colocar. E dessa forma a gente consegue fazer o evento funcionar da maneira que todo mundo já conhece um pouco. Esse é o nosso maior show em termos de público, assim. A expectativa é que reúna o nosso maior público e vai ser chocante, assim, porque a gente está acostumado a tocar para 300 pessoas e daí a gente vai tocar para, sei lá, mais de 700, sei lá, talvez 1.000, talvez 2.000, não sei. Essa é a fama que a gente escuta do Sofá, assim. Então, a expectativa, eu acho que vai fazer a gente crescer muito, assim, enquanto banda, para saber lidar com públicos maiores e tal. E também a gente já teve experiência de tocar céu aberto, assim, mas com um público gigante como esse vai ser a primeira vez, então vai ser um teste pra gente, assim. Uma coisa legal desse evento é que ele é aberto pra todo mundo, né? Não só pra nós, mas tem as banquinhas e quem chegar aí, chega e mostra o trabalho. É um evento que prioriza a cultura da cidade, a arte, e é isso que a gente acha legal, assim. E eu tô trazendo a Cookies, de Legal Kiss. São cookies artesanais, são 5 sabores diferentes, todos feitos com muito amor pela gente mesmo. E é a primeira vez que a gente tá expondo.
já tá rolando. Tem tanto na faculdade, eu tenho os vendedores, tem a galera identificada que está autorizada a vender. A gente esteve na Feira do Rolo na semana passada e agora, a partir de agora, em todos os eventos culturais que tiver na cidade. O Sofá na Rua, querendo ou não, é um lugar que tá todo mundo. A gente participou, a gente está na faculdade e a gente participou da Feira do Rolo. A Feira do Rolo era uma coisa mais segmentada. A galera tava ali por um propósito. O Sofá na Rua não. O Sofá na Rua é toda a galera cultural, toda a galera, os estudantes, toda a cidade num lugar só. Então a gente está querendo apresentar cookies, trazer as pessoas para as redes sociais que a gente tem, todas as promoções, as brincadeiras de ativações e apresentar cookies para quem não conhece ainda e avisar que estamos aceitando encomendas, que estamos em todos os campos das faculdades e que se sentir fome é só pedir cookies. Comecei na primeira edição do Festival Vira-Lata, que nós queríamos fazer um encerramento do festival e eu pensei em chamar a banda Vade Retrô. E aí, em conversa com a Vade Retrô e com o vocalista, o Diego Queijo, eu falei, eu quero fazer um show na rua, na frente da Casa Fora do Eixo. E aí o Diego disse, por que a gente não coloca o sofá? Então daí surgiu o Sofá na Rua. A primeira edição foi dia 12 de outubro de 2012. Então aí que começou, foi o primeiro Sofá na Rua. Legal, encontro muita gente além de trabalhar, é um clima bom, uma energia boa, sempre rola um som bom também. É mais uma opção que eu acho que a gente tem na cidade. É um lugar onde eu sei que eu vou encontrar as minhas parcerias, que são bem diversas e de faixas etárias bem diversas também. E eu trabalho muito com reciclagem de material e encomenda, então a pessoa troca uma ideia comigo aqui e semana que vem a gente acaba fazendo um trabalho, né? Ou combina de fazer o trabalho depois, assim. O Sofá na Rua ele surgiu com uma ideia de tentar estimular a cultura local, entendendo todas as dificuldades que a gente tinha. A gente começou a perceber que para se trabalhar com cultura, tu tem várias ausências de como espaço, como investimento à cultura. E para isso a gente tinha uma casa que era um apoio, uma sede onde a gente morava e tentava produzir ali, só que era uma sede muito pequena. Então a gente resolveu ocupar a rua, já que a gente não tinha um teatro também disponível, que tivesse um acesso para todo mundo. Nosso único teatro aberto é um teatro particular, que tem um investimento muito alto para a gente conseguir desenvolver algo ali dentro. Então a gente ocupou a rua. E aí, por que o sofá? O sofá é porque a gente não tem palco. Então, como é que a gente vai botar? Como que a gente vai apresentar a banda? Então as bandas só tocavam em cima do sofá e aí usava como um cenário. Vamos ter E nisso a gente começou a descobrir como que se funciona, o que significa simbolicamente ocupar a rua. Porque é um espaço onde tem acesso a todo mundo, a uma cultura disponível que seja gratuita, de um público incluso. E não só o seletivo, não só a pessoa que pode pagar. A gente sempre escuta os amigos que vêm, mas normalmente eu não passo meus finais de semana em Pelotas. E aí, como eu resolvi ficar aqui, eu acho que é uma boa alternativa de eventos, como eu disse pra Carol, gratuitos pra gente que não é muito provido de grana ultimamente, né? E é uma boa alternativa cultural, as pessoas são agradáveis, é um lugar que tu te sente confortável pra sentar no chão. Então, a gente tenta, eu no caso, sempre tento conversar com as pessoas. Principalmente nesses últimos 3 sofás, desde que mudou para frente do galpão, eu tento sempre conversar com as pessoas, perguntando se elas estão gostando, principalmente na primeira edição, que foi a 24ª, no Espaço Novo, porque foi uma mudança depois de 20 e poucas edições num espaço só, a gente mudou de casa, então o impacto foi bem grande, tem muita gente que não vem aceitando. E a gente vem explicando que a casa está passando por dificuldades, é questão de aluguel, questão de assalto, então a gente teve que mudar de local e isso ainda está sendo visto. Mas a gente está ouvindo uma resposta muito positiva do público e a gente acredita que está numa crescente bem bacana da edição nova agora que teve no Galpão até essa última. A gente teve uma crescente bem gratificante. Primeira vez, e também soube através de amigos, né, que sempre vêm e falam muito bem do evento. E como a Rossandra falou, é uma alternativa que tu tem nos finais de semana para conhecer outras culturas e outras realidades aqui de Pelotas. Ouvi falar também, né, dessas atrações musicais que é bom, né? Em Pelotas não tem muita coisa assim, é bom ter uma alternativa dessas no domingo. No início é muito mais fácil a gente trabalhar com música, né? Porque as bandas, elas também, aqui, se a gente for pensar no nível cultural e artístico de Pelotas, as bandas, a música, ela tá muito mais desenvolvida, ela tá muito mais para frente. Pelo menos os grupos estão se profissionalizando com mais facilidade.
por mais que não seja fácil. E aí a gente começou a entender como é que a gente pode trabalhar e fomentar as outras áreas culturais. Eu trabalho com teatro, então se eu boto uma banda e boto um teatro logo depois, boto um cinema e faz exposição de quadros, isso acaba que um público que está indo com o objetivo de ver aquela exposição de quadros, de repente se surpreende com o teatro e começa a conhecer algo que para ele não fazia o menor interesse, não gostava. Então a gente conseguiu entender que usar diversas linguagens juntas pode potencializar para uma construção maior para todo mundo. Por mais que nem em todo sofá a gente tenha toda essa mescla de atividades de áreas artísticas. O primeiro sofá tinha 20 pessoas, mas desde o primeiro a gente consegue manter o que a gente sempre quis, que era ocupar a rua, que é não fazer somente um show de uma banda, que é fazer com que as pessoas que trabalham com a economia solidária consigam levar os produtos que elas fazem em casa, seja comida, seja roupa, para a rua. Então é realmente um evento que procura sempre as mais diversas artes. Desde a primeira edição até essa 27ª que ocorreu nesse último domingo, a ideia sempre foi diversificar as mais diversas artes num local só. No início, o primeiro evento foi, 50 pessoas e agora a gente consegue atingir um público, dependendo do sofá, de 2.000 pessoas. E como a gente vai conseguir sustentar um evento desses, né? Que tu tem bandas que vêm de fora de Pelotas, tu tem um equipamento de som que tem que ser com uma estrutura muito maior, porque não é mais um equipamento para 50 pessoas, né? É um equipamento que tem que ter um alcance. E aí a gente escreveu no Pra Cultura, que é a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, que nos deu R$19 mil para desenvolver 9 sofás. O que é muito pouco, porque para um sofá, tu tem 2 cachês musicais, um cachê artístico de teatro, mais aluguel de equipamento de som, mais pagar equipamento dos artistas, dos produtores executivos. Então é muito gasto. E normalmente o nosso lucro praticamente não existe, assim. E aí o Procultura acabou. E é exatamente um dos motivos que a gente veio pra cá. Porque aqui a gente tem uma troca de trabalho com o Galpão. O Galpão coloca o som deles, a cerveja a gente divide entre os dois. E do dinheiro da cerveja a gente paga as 2 bandas, a gente paga cachê artístico e a gente divide o que sobra. Ou seja, praticamente não sobra nada. O sofá nasceu numa ideia de que a gente queria realizar um evento num domingo à tarde, que é aquele domingo preguiçoso, que as pessoas ficam em casa, que a gente sempre brincou no Domingão do Faustão, por exemplo. E realizar evento em espaço público foi uma coisa que sempre teve muita dificuldade de nascer em Pelotas. E a gente conseguiu trazer isso de outros eventos que começaram na rua, e a ideia é sempre fortalecer isso. Então, a maneira que a gente tem de convidar as pessoas é mostrando para elas que é possível, sim, colocar um evento desses na rua. E não só o sofá, mas como tantos outros que já acontecem, estão provando isso. E cada vez mais o público vem. Então, na verdade, o evento por si só, quando ele acontece, ele já acaba chamando as pessoas. Não é um evento ou um cartaz na rua que vai simplesmente chamar aquela pessoa que não conhece ele. Sonreías y mientras yo solo intentaba decir que cambiaría, que sería más fácil, que todo iba bien, que todo iba bien. No necesitaba salir de mi realidad.